Obrigado, vereador Edson, colegas vereadores, colega vereadora. Em breve vou entrar no assunto que me faz me manifestar, mas não posso deixar o plenário desta casa, alguns colegas, falar de informações que não conferem com a verdade. E me sinto na obrigação de levar a verdade dos fatos. Em 2012, o município de Caxias do Sul investiu 142 milhões na saúde pública, que perfaz 21,12% da receita corrente líquida do orçamento de 2012. Então isso não é discurso, isso não é fala, isso não é argumento, isso é fato, comprovado, prestado conta para o Tribunal de Contas. E se tem parlamentar aqui que não entende esse número, busque se informar, busque receber as informações na prestação de contas que vem do Executivo. Mas eu quero sair do assunto da saúde, mas falar de um assunto que também envolve a saúde, a educação, a infraestrutura, o acesso à qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Pois, nobres colegas, hoje estava propondo uma moção em regime de urgência para tratar de um assunto que está sendo votado neste momento pelo Congresso Nacional, em uma sessão bicameral, onde a Câmara dos Deputados e os senadores da República, reunidos em sessão única, estão debatendo os vetos presidenciais da presidente Dilma. São inúmeros vetos. Olhem a estratégia que o governo brasileiro faz para distrair o eleitor, para distrair a população e tentar derrubar, ou melhor, tentar manter o veto a um projeto que envolve diretamente o trabalhador brasileiro, que é a derrubada da contribuição social de 10% sobre o FGTS. Está agora, em pauta no plenário, em discussão, e eu acompanhava agora há pouco, a senadora Ana Amélia fazendo a sua manifestação, e o governo, com a sua artimanha, aquele jogo mais sujo da política que nós podemos ver, transferiu a pauta de agosto para setembro, e comprou, e eu quero estar enganado, para amanhã poder pedir desculpa aos congressistas brasileiros. Amanhã eu quero pedir desculpas aqui, neste plenário, ao Congresso e ao Senado, à Câmara dos Deputados e ao Senado que compõem o Congresso, por eles manterem a posição de acabar com a contribuição social de 10% sobre o FGTS no momento da demissão de um colaborador. E não é multa, pessoal, porque multa é quando tu é aplicado uma multa por dever algo. Foi uma forma, e aqui é importante colocar, olhem a que ponto chega o governo brasileiro, e vem antes do governo Lula, antes do governo Dilma. É uma prática de quem usa o Estado e de quem entende que o Estado está aí para se servir da nação. É o contrário, pessoal. O Estado existe para servir a nação, e não se servir da nação. Pois lá em 89, criaram um plano econômico chamado Plano Verão. Pois lá, depois em 90, criaram um plano chamado Plano Collor 1. Esses dois planos econômicos implantados pelo governo brasileiro gerou uma perda, um expurgo de 16,65% no Plano Verão e um expurgo de 44,80% em abril de 90 no Plano Collor, as reposições dos valores depositados dos trabalhadores no FGTS, compondo um montante de 40 bilhões. Um furo, um rombo no FGTS, no bolso do trabalhador, de 40 bilhões de reais, causado por má fé do governo, que implanta planos econômicos sem se preocupar. Pois, passado este processo, os trabalhadores começaram a entrar judicialmente. E feito isso, o Tribunal Superior entendeu pela recuperação dos expurgos inflacionários, diante do, vamos lá, do Plano Verão, Plano Collor, almejando a correção do saldo dos trabalhadores, 40 bilhões de reais. Pois na época, surge então uma lei, sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso,
que deu o nome de contribuição social, mas não foi nenhuma contribuição, foi imposição que o empreendedor, quando demite um colaborador sem justa causa, ele paga 40% de multa ao trabalhador, que vai para a conta do FGTS, e o trabalhador pode recuperar esses 40%. Esse é um direito constitucional e da CLT, desculpa, não constitucional, das leis trabalhistas. E o governo, para tapar o furo de 40 bilhões de reais, causados por planos econômicos editados pelo governo, resolve que os empresários, os produtores, os setores produtivos irão pagar mais 10% de multa para o governo. Ou melhor, para o FGTS, para o fundo curador do FGTS, lá em 2001, quando nasce, então, a Lei Complementar número 110. O que eles esqueceram de colocar na lei? A data em que termina essa cobrança de 10%, que quando é? Quando cobre-se o furo causado pelo governo. Então o governo edita plano econômico, causa rombo no FGTS, e na hora de cobrir a conta, como os trabalhadores começaram a ganhar na questão judicial todas as causas, edita uma lei que quem vai pagar a conta são os setores produtivos. Até aí, entendemos, é uma pátria, uma nação, e os setores econômicos, mesmo que imposto, contribuíram socialmente. O nome é esse, contribuição social. Pois bem, em 2012, o que acontece? O fundo curador do FGTS informa o governo federal, informa a presidente Dilma, que o que foi recolhido nesses 10% cobrado a mais na demissão ao FGTS cobriu o furo. E o que faz o governo? Bom, vamos continuar cobrando, e agora esses 10%, em vez de ir para o fundo curador, para reposição inflacionária, para a perda do trabalhador, vai para o caixa único do governo, para suprir os programas sociais que a gente interfere, né? E assim, agora, o Congresso busca fazer justiça, busca tentar dar um pouquinho de seriedade nesse país, dizendo, os setores produtivos foram chamados, foram convidados, ou melhor, foi imposto uma contribuição social, os empreendedores pagaram, cobriram o buraco causado pelo governo de 40 bilhões de reais, e superado o furo, coberto os 40 bilhões, vamos continuar cobrando, porque senão vai faltar dinheiro para o Minha Casa Minha Vida, vai faltar dinheiro para o PAC, vai faltar dinheiro para os programas sociais do governo. Mas que tipo de balela é essa? Que tipo de comportamento republicano democrático é este? Que o governo se apropria do setor produtivo? Que o governo não venda a dificuldade econômica que passa o país, a dificuldade competitiva, e mesmo já superado o que gerou a lei, vamos continuar cobrando. Pois o Congresso fez sua parte, o Congresso ouviu a população, o Congresso ouviu o clamor das ruas, chega do governo, nas suas 3 esferas, fazer diversão com o dinheiro dos outros. Chega de contribuição provisória e depois virar permanente. Chega de constituir uma lei para tampar um furo e depois deixar essa lei cobrindo outras despesas do governo federal. E eu estava aqui com uma moção proposta, vereador Cassina, de apoio à derrubada do veto presidencial. Pois bem, esta lei foi aprovada na Câmara dos Deputados por 315 votos a favor. E foi aprovada também no Senado Federal, passou antes no Senado, porque é de autoria de um senador, que estabelece o parágrafo 2º da lei, onde essa cobrança ocorrerá até o dia 1º de junho de 2013. Foi a presidente da República, e para surpresa da nação brasileira, não do Estado, o Estado já se acostumou a se servir da nação, mas para surpresa da nação, a Dilma veta de forma integral a lei. E para mais surpresa ainda, de quem ainda acredita nas esferas republicanas, o projeto que seria, o veto seria derrubado em agosto, vem para setembro. Pois o Congresso aprovou no Senado e aprovou na Câmara dos Deputados. E pior, a votação é secreta hoje. Quer dizer que nós estamos à mercê, espero amanhã morder minha língua e pedir desculpa ao Congresso Nacional. Que se mudar os 315 que votaram a favor da lei e os senadores, porque precisa de 3/5 para
derrubar o veto é porque algum deputado... Concluo, senhor presidente. É porque algum deputado, no voto secreto, teve interesses maiores do que interesse do trabalhador brasileiro que espera a correção deste roubo que é feito pelo governo perante os setores produtivos. Obrigado, senhor presidente.